Módulo 3. Projeto de revestimento refratário. O objetivo deste módulo é fornecer aos participantes uma base teórica sólida sobre o processo de projeto de revestimentos refratários. Serão abordados os conceitos fundamentais necessários para o desenvolvimento de um revestimento eficiente, incluindo a teoria do plano de congelamento e sua aplicação no design de materiais refratários. Objetivos específicos: fornecer uma base teórica sólida sobre o processo de projeto de revestimentos refratários. Aprofundar os conhecimentos técnicos sobre como projetar revestimentos refratários para garantir a resistência a temperaturas extremas e outros fatores operacionais, como corrosão e desgaste. Explorar a teoria do plano de congelamento. Estudar como o conceito de plano de congelamento é fundamental para o design de revestimentos refratários, com ênfase na sua influência no desempenho dos materiais sob condições extremas de operação. Teoria do plano de congelamento. A teoria do plano de congelamento é um conceito central para o projeto de revestimentos refratários, especialmente em indústrias como a fundição, onde o controle da temperatura e o comportamento do material sob variações térmicas são cruciais. Esta teoria permite uma compreensão mais profunda de como o material refratário interage com o ambiente térmico durante o processo de solidificação e refrigeração. A teoria do plano de congelamento pode ser definida como o estudo do comportamento de um material refratário durante o processo de resfriamento e solidificação, quando ele é exposto a um ambiente de altas temperaturas. O plano de congelamento é a interface entre a parte líquida e sólida de um material que está se solidificando, e é fundamental para entender como o material se comporta ao atingir a temperatura de fusão e solidificação. Os princípios centrais dessa teoria são: temperatura de solidificação. Cada material refratário tem uma temperatura de fusão ou solidificação que define o ponto no qual ele passa do estado líquido para o sólido. Essa temperatura é crítica para o projeto de revestimentos, pois os materiais precisam ser selecionados para garantir que possam suportar as condições térmicas extremas encontradas durante a operação. Taxa de congelamento. A taxa de congelamento é a velocidade com que o material refratário se solidifica. Em alguns processos de fundição, a solidificação rápida ou lenta pode afetar a formação de defeitos ou falhas no revestimento, como rachaduras ou porosidade. A taxa de congelamento influencia a microestrutura do refratário, afetando diretamente sua durabilidade e resistência a choques térmicos. Homogeneidade da solidificação. Durante o processo de congelamento, a solidificação do material deve ser o mais homogênea possível para evitar tensões internas que podem levar a falhas mecânicas, como rachaduras ou fragmentação do revestimento. O controle do plano de congelamento e da taxa de resfriamento é crucial para garantir que a solidificação ocorra de maneira uniforme. Transições de fase. Em muitos casos, os materiais refratários passam por transições de fase durante o processo de solidificação. Isso pode incluir mudanças na estrutura cristalina ou na densidade do material, que pode afetar suas propriedades térmicas e mecânicas. O entendimento dessas transições de fase é importante para a escolha e o projeto adequado dos materiais refratários. Como a teoria do plano de congelamento afeta o desempenho do refratário? O plano de congelamento tem um impacto significativo nas propriedades e no desempenho dos refratários em várias etapas do processo de fundição e outros processos de alta temperatura. A solidificação desigual ou as taxas de resfriamento excessivamente rápidas ou lentas podem resultar em defeitos no revestimento, comprometendo sua capacidade de resistir a altas temperaturas e pressões. Alguns dos efeitos da teoria do plano de congelamento no desempenho dos refratários incluem: formação de defeitos. Se o processo de congelamento não for bem controlado, podem ocorrer defeitos como rachaduras, fissuras e microfissuras. Esses defeitos podem ser causados por tensões térmicas durante a solidificação, que são particularmente perigosas quando o material é submetido a variações térmicas repentinas. Desgaste térmico. A presença de pontos fracos ou falhas na estrutura do revestimento refratário pode levar ao aumento do desgaste térmico. Se as tensões internas não forem aliviadas durante a solidificação, essas falhas podem se expandir, levando ao aumento do desgaste e à necessidade de substituição mais frequente do material refratário. Propriedades mecânicas. A solidificação rápida pode resultar em uma microestrutura mais densa,
com maior resistência mecânica, mas também pode aumentar o risco de trincas devido à concentração de tensões. Por outro lado, uma taxa de solidificação muito lenta pode resultar em uma microestrutura mais porosa, que comprometerá a resistência mecânica e a durabilidade do refratário. Distribuição de temperatura. O controle adequado do plano de congelamento permite um controle mais eficaz da distribuição de temperatura dentro do material refratário. Isso é fundamental, pois uma distribuição homogênea de temperatura pode minimizar o risco de falhas térmicas, como rachaduras devido ao choque térmico. Expansão e contração. Durante o processo de resfriamento, o material refratário pode sofrer expansão ou contração, dependendo de sua composição e das condições térmicas a que está exposto. Se a taxa de resfriamento não for adequada, esses fenômenos podem causar distorções na estrutura do revestimento, resultando em falhas. 1.3. Análise de diferentes técnicas de refrigeração e solidificação. O controle da taxa de resfriamento e solidificação dos refratários é um aspecto crucial do projeto de revestimentos, especialmente em processos de alta temperatura, como fundição, soldagem e fabricação de cerâmica. Diferentes técnicas de refrigeração e solidificação são utilizadas para garantir que o material refratário atenda aos requisitos específicos de desempenho. Algumas das principais técnicas incluem resfriamento lento. Esta técnica é utilizada em situações onde é desejável uma solidificação mais uniforme e lenta. No entanto, é necessário garantir que as taxas de resfriamento sejam cuidadosamente controladas para evitar a formação de tensões internas. Resfriamento rápido, resfriamento forçado. A técnica de resfriamento rápido é frequentemente usada em processos de fundição que requerem uma solidificação rápida para evitar a formação de defeitos. A utilização de ar comprimido ou água para acelerar a taxa de resfriamento pode ajudar a garantir que o material refratário solidifique rapidamente e obtenha a microestrutura desejada. Resfriamento gradual. Em alguns processos, o resfriamento gradual é empregado para garantir que as tensões térmicas sejam minimizadas. Isso é especialmente importante quando os materiais refratários precisam resistir a variações térmicas repentinas sem sofrer danos. Controle de temperatura em estágios. Outra abordagem comum é o controle de temperatura em múltiplos estágios, onde o refratário é resfriado lentamente em uma primeira fase e depois resfriado mais rapidamente em uma segunda fase. Esse processo pode ser particularmente eficaz em revestimentos refratários que precisam resistir tanto a altas temperaturas quanto a choques térmicos. Refrigeração por condução e convecção. Dependendo da aplicação, diferentes formas de resfriamento, como condução térmica ou convecção, podem ser utilizadas para dissipar o calor de maneira eficiente. A condução térmica ocorre quando o calor é transferido diretamente de um ponto para outro, enquanto a convecção envolve o movimento de ar ou líquidos para facilitar a dissipação do calor. Conclusão do módulo 3. A teoria do plano de congelamento é uma ferramenta fundamental no projeto de revestimentos refratários, especialmente para processos de fundição e metalurgia. Compreender a interação entre as taxas de resfriamento, solidificação e as propriedades do material permite otimizar o design de revestimentos refratários para maximizar sua durabilidade e eficiência térmica. O controle preciso da solidificação e a escolha das técnicas de resfriamento adequadas são essenciais para garantir que os materiais refratários atendam aos requisitos operacionais. Neste módulo, exploramos os princípios fundamentais da teoria do plano de congelamento, como ela afeta o desempenho do refratário e as diversas técnicas de refrigeração e solidificação. O próximo módulo abordará os aspectos práticos da aplicação de revestimentos refratários, incluindo as considerações sobre tipos de materiais, cura, secagem e manutenção, oferecendo uma visão holística sobre a aplicação e a longevidade dos revestimentos refratários.